Olha só, 20 anos atrás, exatamente há 20 anos atrás, aconteceu um acidente que deixou Uberaba sem água por várias semanas. Um trem, uma composição férrea, ele descarrilou e caiu dentro do principal rio que abastecia a cidade. Essa reportagem que eu vou trazer para você fui eu mesmo que fiz há 20 anos atrás. E na sequência a gente vai conversar então com o perito que cuidou de todo o processo aí então para que se fosse liberado o abastecimento novamente em Uberaba e a situação voltasse ao normal. Vamos acompanhar 20 anos atrás? A composição com 3 locomotivas e 33 vagões seguia de Camaçari, na Bahia, para Paulínia, no interior de São Paulo. 14 vagões que saíram dos trilhos estavam carregados com 670 mil litros de combustível. Segundo este relatório de tráfego, a carga era dividida em metanol, isobutanol e octanol. Além dos prejuízos materiais, o acidente também agrediu a natureza. A linha de ferro corre ao lado deste córrego, que é afluente do principal rio que abastece a cidade de Uberaba. Daqui até a central de captação são apenas 7 quilômetros. A Polícia Ambiental usou um GPS para avaliar as dimensões dos estragos, mas ainda não é possível saber quanto do produto vazou para o córrego. E percorreu aqui um espaço de 1.280 metros até a foz com o rio Uberaba. O senhor acredita no risco aí de contaminar a água que abastece a cidade? A possibilidade é grande e nós vamos aguardar dados técnicos para que a gente possa fazer uma avaliação. Técnicos do Departamento de Água e Esgoto de Uberaba estiveram no local e já suspenderam o fornecimento de água para a cidade. Não estamos mais fazendo a captação em função dessa água, temos certeza que essa quantidade do produto que caiu nesse afluente, ela vai chegar na nossa represa. Então nós estamos realmente avaliando e esperando que isso diminua o mais rápido possível. Direto do túnel do tempo, um acidente que marcou, tenho certeza, a história da cidade de Uberaba, marcou muita gente nos acompanhando, se lembra dessa época, e por falta da água, né, a água contaminada aí, então as pessoas recorriam a bicas, comprar água nos galões, né, água mineral para poder sobreviver esse tempo todo. Olha só, então, vamos aí chamar o Matheus Adam, tá ao vivo com a gente, que vai conversar com o perito que na época atendeu essa grande ocorrência aí, com reflexos em toda a cidade. Muito boa tarde para você, Matheus. Isso mesmo, Ricardo, a gente volta ao vivo, mas agora para falar de outro assunto. Como você bem disse, já mostrou na reportagem, há 20 anos a cidade de Uberaba passava por uma situação muito complicada, ficou sem água durante cerca de 10 dias, tudo isso por causa de um trem que descarrilhou e acabou acidentando ali na zona rural da cidade. O doutor Euclides Lima foi perito da situação na época, ele é engenheiro químico e vai contar para a gente um pouquinho, doutor Euclides, de como foi essa situação, esse acidente. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde. Então, o Uberaba foi surpreendido há 20 anos atrás, na madrugada, né, com a notícia de que um trem havia descarrilhado com produtos químicos e provocou um incêndio e contaminação da água, né? E aí eu fui convidado para ser o perito pelo IBAMA e pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, chegando lá, eu verifiquei que havia muita coisa se queimado, mas também uma contaminação na parte de solo. E aí nós começamos um trabalho de rescaldo desse material e também coletando amostras de água, trazendo aqui para a universidade e fazendo as análises. Durante 10 dias, por 3 vezes no dia, a gente vinha a Uberlândia fazer essas análises para poder dar um diagnóstico sobre a situação. Agora, Euclides, teve uma situação também que a gente estava conversando sobre a quantidade de produtos químicos que foram derramados na cidade naquela época. Em torno de 860 mil litros de produtos químicos. Como que foi para fazer essa retirada desses produtos, para fazer essa limpeza? Então, grande parte desse produto era inflamável. Então, no momento do acidente, pegou fogo, queimou, foi para o ar, parte dele caiu na água, né, e parte dele ficou nos destroços dos vagões. Então houve uma operação muito delicada da retirada desses produtos químicos, passando para outro recipiente, e a água que ficou contaminada, foram colocadas barreiras para poder retirar aquele material que ficou sobrenadante ali no rio. Agora, professor, o senhor estava contando para a gente também que
para conseguir restabelecer a situação na cidade de Uberaba foi muito complicado, né? Como é que vocês tiveram todo o cuidado de fazer a perícia, de fazer o estudo, para que a população não ficasse mais tempo sem água? Então, alguns produtos químicos, nós temos aí na legislação a quantidade máxima permitida na água. No caso desse acidente, uma das substâncias, que é o octanol, não tinha-se dados mundiais de saúde sobre a questão dessa quantidade na água. Então esse foi o maior problema, a gente identificar uma concentração tal que fizesse o mínimo, né, de danos à saúde da população. Então nós ficamos com 3 laboratórios ao mesmo tempo, de várias regiões do país, coletando amostras, fazendo análise e reuníamos na Câmara Municipal, no gabinete do prefeito, para poder discutir qual seria essa concentração máxima que nós iríamos permitir. E nós chegamos a um consenso. Após 10 dias, nós verificamos na última análise, nós fizemos em Belo Horizonte, eu acompanhei desde a coleta no Rio até o resultado de análise. E emiti esse parecer e nós liberamos a água. Tá certo, doutor Euclides, muito obrigado pela participação do senhor. Ricardo, então é isso, há 20 anos Uberaba sofria um dos piores acidentes da história, né? O pessoal ficou 10 dias sem água. Exatamente. Obrigado, Matheus. Um abraço, doutor Euclides Lima, engenheiro químico aí, então, responsável pela perícia, né, desse acidente ambiental que tivemos na cidade de Uberaba e, olha, foi terrível, viu? Deixa eu conversar com o Juliano Carlos, né, que naquela época se lembra muito bem do que aconteceu. Eu quero saber, Juliano, o que você fazia há 20 anos atrás, quando Uberaba ficou sem água aí por quase 2 semanas? Pois é, Wagner, situação complicada, me lembro muito bem. Nessa época eu trabalhava com um laboratório fotográfico, revelava fotos, a felicidade das pessoas, mas tive que pedir licença do trabalho até para fazer uma boa ação. Um grande amigo meu, empresário, Michael Avelar Alves, aqui de Uberaba, o pai dele na época tinha uma Kombi, então nós pegamos uma caixa d'água de 5.000 litros, colocamos na carroceria da Kombi e fomos até o clube da ABB. Lá tinha a roda d'água que soltava água durante todo o dia. Então a gente enchia essa caixa d'água e levava para as pessoas que necessitavam aqui na área baixa de Uberaba e também nas periferias. Então ajudamos muita gente. Depois da primeira semana o pessoal descobriu sobre essa situação. Muita gente ia na ABB buscar, muita gente comprou água até do Michael nesta situação. Mas foi assim, uma situação triste, lamentável, porque todos nós uberabenses sofremos muito com essa falta d'água, como você bem disse, as pessoas comprando garrafinha d'água, comprando litro de água para ver se poderia pelo menos fazer as higienes, né, domésticas de casa. Então nós podemos, eu e o Michael, nós podemos ajudar muita gente durante esse acidente. Me lembro bem, foi sofrido, mas graças a Deus nós superamos, Wagnete. Exatamente, me lembro bem, você viu na reportagem, na época eu cobri o acidente, foi nesse dia aí justamente que minha filha mais velha, Milena, nasceu. Não tinha água nos hospitais, uma situação terrível, fui nos 3 hospitais para a mãe dela dar à luz e não tinha. Na época o secretário de Meio Ambiente também estava com a esposa grávida. O que fizemos? Juntamos aí então as futuras mamães, levamos para o hospital, um caminhão-pipa foi socorrer o hospital ali na Santos Dumont, Juliano, onde é o supermercado Bretas. Hoje o hospital nem existe mais e aí as crianças nasceram. Obrigado pelas informações, Juliano. Dias difíceis que Uberaba viveu e a gente recordando com você aí então, porque de certa forma marcou para sempre aí a história de Uberaba, imagens da época, né? Agradecer a TV Alterosa de Belo Horizonte, a qual a época eu trabalhava, né? E doutor Euclides, né, o engenheiro químico aí responsável, ele não informou, mas eu vou informar aqui, tá? Estão aí providenciando um documentário sobre esse acidente na linha férrea aí que comprometeu o abastecimento na cidade de Uberaba.